Olá, sejam bem-vindos ao Conversa Boté, do meu canal Notes de Boté. O meu nome é Sona Fati. Hoje tenho comigo a escritora Luísa Fresta, uma personalidade que eu tenho muito carinho e que tem um percurso profissional merecedor de ser partilhado convosco hoje aqui. Luizinha, minha querida. Olá, Sona. Olá, tudo viva, bem? Bem-vinda. É um prazer estar aqui contigo e com quem me está a ver. Estás boa? Está tudo bem contigo? Ótima. Olha, muito obrigada antes de mais de teres aceito o convite por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço. Eu gosto imenso de ti, gosto imenso de parte da tua obra, não a conheço toda. Eu começo já por te perguntar, ao que é que sabem os prémios, Luísa? Os prémios têm sempre um sabor agradável na medida em que nos dão alguma visibilidade, em que chamam a atenção para o nosso trabalho. E hoje em dia a oferta em literatura é muito vasta, ainda bem, não é? De maneira que as pessoas precisam às vezes ou procuram algum tipo de orientação para escolherem as suas leituras. Muitas vezes essa orientação até vem dos amigos que nos aconselham um livro que leram, tal como nós fazíamos na nossa juventude e na adolescência, regulávamos muito pelo critério dos amigos, mas se tivermos alguma voz supostamente que faça, enfim, uma voz que seja autorizada na matéria, que são as pessoas que normalmente fazem parte do júri dos prémios, isso confere alguma credibilidade. Há sempre uma parte subjetiva nos prémios, mas de qualquer das formas pode ser um indicador. Para nós é importante. Muito bem. Um buquê de rosas para ti, dia 8 de março está próximo. Foi o teu primeiro prémio? Foi o primeiro prémio com livro. Quer dizer, outros prémios que eu tinha eram relativos a textos, a crónicas, a textos soltos. O prémio de livro realmente foi o primeiro prémio e teve um sabor muito importante por ter sido em Luanda. No teu país. Por ter toda aquela envolvência, aquela carga simbólica de dia 8 de março, enfim... Dia Internacional da Mulher, data relacionada com o próprio poema de Agostinho Neto e o facto de ter também... E foi a primeira edição desse prémio? Foi a primeira edição, quer dizer, a edição do livro era parte do prémio. O livro foi editado pelo Memorial Agostinho Neto e está à venda em Angola e, se Deus quiser, a curto, médio prazo. É isso que eu ia perguntar. Quero que esteja também cá. Cá em Portugal, Março Exato. entre Meridianos, é o nome do livro. Exatamente. Então... Tem tudo a ver com estas vivências em Lisboa e em Luanda, entre dois continentes, entre duas culturas. És uma mulher entre Lisboa e Luanda? Entre tanta coisa, minha querida. Mas entre Lisboa e Luanda, seguramente, sempre com o eixo em Benguela, que é uma cidade insubstituível. Mas porquê? Nasceste lá, cresceste lá? Na verdade, eu não nasci em Benguela, mas eu sinto-me benguelense acima de tudo. O meu pai é que era de Benguela. Eu cresci lá, fiquei lá até a idade de 10 anos. Depois então é que fui viver para Luanda, mais tarde vim para Portugal, estive em França também. Mas Benguela é, sem dúvida, a cidade em que se centra a minha escrita e muito importante no meu crescimento, na formação da minha personalidade. Fevereiro também foi um mês especial para ti. Este fevereiro, sim, com certeza foi Gala um de mês. mérito. Exatamente, falando de prémios, quer dizer, neste caso o prémio surgiu sob a forma de uma homenagem e não foi a única homenageada. Portanto, foram várias senhoras mulheres, em várias áreas. Exatamente. Eu fui homenageada na área de literatura e foi uma surpresa muito agradável. Tipo de prémio que realmente, além de ser completamente inesperado, foi uma coisa muito simpática, que confere bastante visibilidade e que nos dá sempre a oportunidade de dar a conhecer o nosso trabalho também e de conhecer o trabalho de outras pessoas. E qual foi a tua preocupação de indumentária para essa gala? Preocupação, Porque uma escritora se preocupa com a imagem. É um eufemismo, foi praticamente um terror, eu diria que foi pavor. Então... Olha, vou ser sincera, foi a primeira vez que eu usei um vestido comprido. Um vestido de gala, cheguei a esta idade então. sem ter um vestido comprido, quer dizer, tinha vestidos de alguma cerimónia, mas sempre curtos. E então é uma grande experiência, desde logo, porque o grande objetivo e a maior meta é não tropeçar. Quem consegue sobreviver a isso já é meio caminho andado. Então não foi fácil nesse dia a escolha? Não, depois dos 3 primeiros tropeções comecei a andar direita. Ficaste mais à vontade? Fiquei mais à vontade. Mas, entretanto, que impacto é que a imagem tem na tua atividade como escritora? Minha querida, a imagem, nós vivemos na era da imagem. Hoje em dia a imagem, quer queiramos, quer não, é fundamental. Nós podemos, se quisermos usar o exemplo das redes sociais, que é sempre um laboratório. Pois. Vamos falar do Facebook, que talvez seja o mais conhecido, o mais popular. Nós postamos uma fotografia banal e há logo uma reação entusiasta da maior parte das pessoas. Quando escrevemos o nosso melhor texto, muitas vezes a reação é mais lenta, é mais tímida, as pessoas demoram mais tempo a manifestar-se. Portanto, o texto precisaria de estar acompanhado com alguma imagem. É muito mais Facebook, não é? Pois. De maneira que, embora eu pessoalmente considere que a imagem não tem só a ver com
o cuidado que nós temos com a indumentária, com a maquilhagem, com os cabelos. Tem a ver com o nosso comportamento, com as ideias que nós queremos partilhar com os outros, transmitir. Com aquilo que nós queremos assumir publicamente, com a cordialidade, com a pontualidade, com a educação social, digamos assim, com o civismo. No teu livro Com Texturas, que eu amei, digo-te já. Obrigada. Aliás, obrigada. eu tive a oportunidade de dizer isso. Pois disseste, fiquei muito satisfeita. Conheci a Armanda Alves há pouco tempo num evento também, de elogios que vieram de coração. Realmente o Ela livro é captou, e tu também és maravilhosa, o livro captou imenso a minha atenção. Nesse livro eu reparei a palavra elegância tem muita ênfase em vários contos. Aliás, os quadros eram elegantérrimos, não é? É verdade, é verdade. Aquilo tudo partiu da obra da Armanda, quer dizer, a obra da Armanda é que está no início daquilo tudo. Portanto, é um processo inverso. Normalmente são os quadros que ilustram, ou as imagens que ilustram os textos, e ali nós fizemos a coisa ao contrário. Portanto, eu peguei nos quadros e desenvolvi-os através de textos que realmente são uma fonte de inspiração inesgotável. Houve quem me perguntasse, inclusive, se eu tinha fumado alguma substância para escrever os contos, mas eu asseguro-vos que não. Não, foi tudo mesmo foi tudo a natural, inspiração foi tudo natural, a inspiração dos quadros. É verdade. E o termo elegância, porque é que teve tanta ênfase? Claro que agora também é curioso falares nisso, é curioso falares nisso, porque eu não tinha consciência disso. Tenho consciência de outros pormenores que se calhar escapam aos leitores, porque são coisas um bocadinho obsessivas. E um deles, já agora fazendo um pequeno parêntese, é o tamanho dos contos. O primeiro conto que eu escrevi tinha 299 palavras. O segundo também. E eu achei que aquilo era uma coincidência que eu não devia ignorar. Então, a partir todos daí, tiveram isso. Todos eles têm 299 ou os múltiplos. Se eu tiver algum leitor que se ponha a contar as palavras, eu acho que é um leitor obsessivo. Agora, sobre essa questão da elegância, eu não tinha realmente noção que era uma palavra ou um conceito que estava muito presente, mas é engraçado que tu tenhas reparei nisso, porque é um conceito que eu tenho. És uma leitora muito atenta, caro. E talvez por eu ter muitas vivências ligadas aos meios mais urbanos, onde o conceito e a palavra, há sempre qualquer coisa associada à elegância, num sentido mais abrangente, lá está. Não estamos a falar só de roupa, nem só de aspecto físico. É curioso reparar nisso, eu própria acho que vou agora prestar mais atenção a esse pormenor. Pode ser revelador, claro que sim. Pronto, ok, depois já partilha connosco, agradecemos. Entretanto, voltando um bocadinho ao teu prémio, um buquê de rosas para ti. O prémio foi uma premiação de poesia no feminino. Exato. Está a existir agora um novo conceito, pelo menos para mim, de literatura no feminino. Qual é a tua opinião sobre isso? Escrita no feminino, liderança no feminino, aquilo no feminino, isto no feminino. Eu vou ser sincera, eu já fui questionada sobre isso, porque acho que é uma questão recorrente, sobretudo entre nós mulheres, nós temos algum interesse sobre isso. Eu tenho alguma dificuldade em lidar com esse conceito, porque muitas vezes eu própria não percebo muito bem se as pessoas se referem à literatura que é protagonizada por mulheres ou aquela que é dirigida para um público feminino. Eu acredito que realmente, de uma forma geral, sem querer generalizar coisas que não são generalizáveis, existe um olhar das mulheres que é mais atento para certas questões, existe uma abordagem, um foco que é mais característico das mulheres. Mas, evidentemente, nós não somos só género. Claro. Nós somos influenciadas pelas nossas vivências, pela nossa cultura, pelo meio familiar, por tantas outras coisas. Portanto, isso é um pormenor, sem dúvida, importante e que influencia a mulher que escreve, mas não define propriamente a escrita. Eu penso que os temas são de todos, podemos ter um foco diferente, embora haja realmente esse tal olhar, como eu disse, acredito que exista um olhar mais feminino sobre as coisas da vida. Sobre um olhar mais singular, não é? Mais virado para o mundo, mais virado para os outros, mais à escuta do mundo, penso eu que é esse olhar mais abrangente, na minha opinião. Não é? Creio que sim. Luísa, para quem está a começar na atividade como escrita, ou alguém que está a pensar em ser escritora, ou escritor, nesse caso, lá está, não definir só por género, que conselhos é que tu darias já estando neste caminho há algum tempo? E eu pergunto isso porque no teu texto de agradecimento relativamente à Gala de Mérito, na última frase, tu mencionas lá a situação de grandes talentos que não chegam a ter visibilidade.
É sempre um risco, é sempre um risco. Quem começa a escrever, eu costumo dizer que os conselhos, se fossem bons, não se davam, vendiam-se, não é? Eu não sei se tenho propriamente a legitimidade para aconselhar alguém. Eu posso falar um pouco da minha experiência, que obrigatoriamente só me compromete a mim, não será generalizável. Mas há realmente muitas pessoas muito talentosas, com histórias dentro para as contar, mas que não pertencem a lobbies, que não têm, como eu referi na altura, e que não têm, enfim, as ligações certas para tornar o seu trabalho mais visível. Eventualmente são talentos que nós teremos que descobrir, temos que cavar pedra, temos que andar à procura apoiar, dessas coisas. não é? Também. Exato, e permitirmos nós próprios descobrirmos, assim como há cinema de autor de grande qualidade, e não andarmos só atrás das grandes produções de Hollywood. O que eu digo também, no cinema vale para a literatura, nós não temos que olhar só para Hollywood, só para Cannes, temos que ir também ao Ouagadougou, ver o FESPACO, temos que ir também ao Festival de Cinema de Gorée no Senegal, e portanto é importante termos essas experiências mais locais e não ficarmos muito formatados por aquilo só que pelas nos grandes vendem. eventos Esses indicadores são importantes, essas indicações que nos dão, mas não nos devemos cingir a isso. Quem se mete na escrita, isto é um caminho muito solitário. Portanto, obviamente que não esteja à espera de ficar rico, pode acontecer, em alguns casos. É um caminho por amor, eu acredito que quando me perguntam se eu vivo da escrita, eu costumo dizer que é mais o contrário, eu vivo para a escrita. Então, mas consegue-se viver da escrita ou não? Algumas pessoas conseguem, mas acredito que não sejam a maioria. A maior parte das pessoas terão algumas atividades paralelas ou acabam por realmente viver isto como uma paixão. É uma paixão à qual não se pode fugir, mas não é para ninguém ficar rico. Até porque hoje em dia a oferta é muita e realmente nós é que temos que fazer esse caminho de chegar até um ou outro autor e de escolher aquilo que nos convém. Para além dos livros, também escreve crónicas em vários sites. Sim, estou a dizer bem? Sim. Tenho crónicas. Eu comecei a escrever crónicas, foi mais ou menos em 2012, convite do Jornal Cultura em Angola. Comecei a escrever crónicas sobre as décadas de 70 e 80 em Luanda. Foi uma altura muito engraçada em que nós passámos por peripécias que parecem um bocadinho surreais. Eu posso dizer que uma das coisas que recordo com mais saudade nessa altura é que nós tínhamos mais facilidade em comprar livros de bolso do que comida. E então isso formou muitos leitores da minha geração, não é? Tínhamos realmente essas edições de bolso. Comecei a escrever crónicas sobre essa época e depois abri um bocadinho o leque de temas. Interessei-me muito, interesso-me até hoje por cinema africano francófono e também cinema em língua portuguesa. Depois vieram os contos, a poesia. Depois começaram a surgir os livros como este, o Contexturas que falaste, com Armando Alves. Tem o selo da Livros de Ontem. E o Mar Entre Meridianos, que foi um livro que eu tive a felicidade de ser premiado em Angola. Como resultado do prémio surgiu também a edição. Okay. Aliás, eu tive o cuidado de vir vestida com um verde para condizer com texturas, mas não é exatamente o mesmo tom. Se eu abrisse aqui o livro, também teríamos aqui o azul. Enfim, claro que adorei o livro, mas não pensei nas cores. Eu tenho aqui o parte. Exatamente. Eu quando adoro os livros que não empresto, estão anotados porque realmente são... Isto enriquece o livro, valoriza ainda mais. Pois estes livros eu não empresto. Eu não empresto. Luísa, o Contexturas nós encontramos em Portugal. Março Entre Meridianos, encontramos aonde? Este de momento está à venda em Angola, no Memorial Agostinho Neto, em Luanda. Muito bem. Amigos angolanos, façam um favor. Quem precisar do livro, aliás, melhor dizendo, quem precisar do livro é pedir amigos angolanos. Mas Portugal vai ter a oportunidade... E quem não precisar também, para oferecer. também. Portugal vai ter a oportunidade do livro. Estamos a trabalhar nisso. Estamos a trabalhar numa edição em Lisboa, porque desde a altura do lançamento em Angola, eu senti, por conversas que tive com algumas pessoas cá em Portugal, pessoas amigas, leitores anónimos que me disseram então, mas este livro também tem que ser lançado cá, e eu acho que é uma coisa também que eu devo às pessoas, é fazer um esforço para que esse livro surja também em Lisboa.
Muito bem, então está prometido. Março entre Meridianos também vai estar por Lisboa. Vai estar neste meridiano de cá também, se Deus quiser. Muito bem, será com todo o gosto. Luísa, mais uma vez, muito obrigada. Eu é que agradeço, Por teres Sónia. aceito o meu Foi um convite e prazer. estar aqui comigo. Muito obrigada. Eu tenho muito apreço pelo teu trabalho. Gosto Obrigada. imenso do teu género de escrita. Acho que é muito atual. O Contexturas, então, é o reflexo disso. Mas, claro, não acabamos sem perguntar. Já disseste a tua opinião sobre a questão da imagem, que não fica só pela parte física, mas a escritora Luísa Fresta não sai de casa sem que tipo de apontamento de maquilhagem? Bem, vamos dizer, isso não é a escritora, isso é mesmo a Luísa. Eu gosto de maquilhagem desde há muitos anos que me habituei a usar maquilhagem, não propriamente como forma de caracterização, seria uma forma também de me esconder, não é? Se fosse uma caracterização bem feita, talvez as pessoas nem me reconhecessem. Mas é uma coisa que eu me habituei a usar já Para realçar os teus traços, há muitos anos. Para realçar umas coisas, para esconder outras e sobretudo Nós para me todas sentir... fazemos isso. Usamos esses truques. Exatamente. E sobretudo para me sentir mais segura, mais confortável também. Mas porquê que disseste a Luísa e não a escritora? Porque Pode haver confusão? é a mulher, é mais a mulher. A mulher, a que pessoa. sente essa necessidade, quer dizer, não tem a ver propriamente com o contexto profissional nem com a atividade. Tem a ver com o facto de, penso eu, que quase todas as mulheres, acredito que alguns homens hoje em dia também se maquilhem, não é? Já falámos um pouco sobre isso, mas penso que é mais comum ainda entre as mulheres essa preocupação com a maquilhagem, embora haja muitas senhoras que realmente não se maquilhem porque não gostam, porque não se sentem confortáveis. A beleza pode condicionar a competência no sentido da pessoa querer se valer pela... Não é querer se valer... Sim, a imagem tem o seu peso, em qualquer atividade tem. Isso, nós sabemos que é a primeira coisa que os nossos olhos veem. Quando nós conhecemos alguém, nós não sabemos se não mas a conhecemos mulheres... previamente, não sabemos se a pessoa é simpática, se é inteligente, se é a imagem pessoa. que fala, há uma em pessoa, primeiro lugar. É a imagem que fala mas em primeiro lugar. Mas no caso das mulheres, às vezes há aquela questão de carinha bonita... abre portas. Pode abrir portas. Sim, às vezes aos não homens darem... também, aos homens também. Às vezes não darem o devido valor ao respeito merecido, ficam só confinados pela imagem da pessoa e daí haver algumas mulheres também que prefiram não explorar tanto. Acredito que a imagem, nós devemos cuidar da imagem principalmente por uma questão de autoestima, não é? Não quer dizer forçosamente usar maquilhagem, pode-se perfeitamente cuidar da imagem. Há pessoas que têm um estilo mais desportivo, que não usam maquilhagem, e cuidar da imagem para essas pessoas se calhar é muito mais ligado à prática do desporto, a fazer uma alimentação super saudável e outras coisas. Acredito, evidentemente, que uma boa imagem, seja lá o que isso for, porque estamos sempre a ser avaliados pelos outros, não é? Claro. Nunca podemos agradar a toda a gente, isso é completamente impossível. Haverá sempre quem acha que nós temos uma imagem horrorosa, temos que saber lidar com essas coisas, por mais cuidados que tenhamos com a nossa aparência. Abre portas, mas também se a pessoa se ficar só pela imagem não vai longe. É complicado. A não ser que tenha uma atividade, que eu não consigo imaginar bem qual seja, em que realmente seja julgada única e exclusivamente pela imagem. Sim. Muito bem. Luísa, um beijinho grande. Muito obrigada mais uma vez. Gostei imenso. Adorei ter-te por cá. Muito obrigada. Obrigada a vocês aí em casa. Conversa Boa volta com o próximo convidado. Até à próxima.